foda-se. O espetacular Homem-Aranha 2. Considerado por muitos fãs do Homem-Aranha como o pior filme que o herói já teve. O filme que encerrou temporariamente o Andrew Garfield como Homem-Aranha naquele momento. Só que assim, ao mesmo tempo em que ele é odiado, ele também é amado. Seja pelos efeitos especiais, pelo uniforme do Homem-Aranha, pela atuação do Andrew Garfield e pelo romance da Gwen com o Peter Parker. E assim, eu realmente quero revisitar o espetacular Homem-Aranha 2 para justamente entender o que deu errado no meu Homem-Aranha favorito. Porque o Andrew Garfield é o meu Homem-Aranha favorito. E o Amazing Spider-Man 1 tem muito coração e cenas de cinema espetaculares ali. Então como pode o primeiro filme que se saiu tão bem ter um segundo filme que é assim tão odiado por todo mundo? E eu tenho consciência que a grande maioria das pessoas não gosta de Espetacular Homem-Aranha 2. Porque o que mais tem no YouTube é resenha criticando esse filme. Eu quero ver se ele realmente é o pior, porque na minha cabeça ele é de fato o pior. Mas será que é mesmo? É por isso que eu quero revisitar esse filme. Porque depois a gente pode fazer a mesma coisa com Longe de Casa e daí comparar para ver qual que é o pior filme do Homem-Aranha. E bem, eu não tô aqui para tentar defender o que talvez seja o indefensável. Mas de qualquer jeito, vamos pro filme do espetacular Homem-Aranha 2, Ameaça Electro. Na primeira cena, vemos o pai do Peter naquele flashback fugindo da Oscorp. É uma extensão do flashback original do primeiro filme, com um pouco mais de contexto. A grande diferença é que temos uma nova cena com ele e a sua esposa num avião. O filme não diz exatamente o que ele está protegendo, mas ele realmente se esforça para colocar uma informação na nuvem. E tudo isso enquanto que o avião está caindo e ele também está lutando para proteger sua esposa e sua vida. E essa cena aqui vai resultar numa cena de ação envolvendo queda de avião, do pai do Peter se protegendo e tudo mais. Só que assim, gente, eu não consigo entender pra que começar o filme com esse negócio de novo dos pais do Peter. Porque é basicamente a mesma cena do primeiro filme. Só que agora tem uma cena de ação. Porque assim, é pra ser o filme 2 do Homem-Aranha. O Homem-Aranha já está estabelecido. Por que você precisa começar um filme falando do flashback do pai do Peter Parker? Assim, eu realmente não consigo entender por que eles acharam que isso seria uma boa ideia. Mas de qualquer jeito, o filme tá aí, ele começa com esse flashback do pai do Peter, assim como o primeiro também começou. Só que a diferença do primeiro pro segundo é que toda aquela carga dramática, legal, underground que tem no primeiro, não existe. E o que existe aqui é uma cena de ação de avião, esquema de Missão Impossível, só que não é tão legal porque a gente realmente não se importa com o pai do Peter Parker. Então, assim, a primeira coisa que esse filme precisava ter era cortar essa cena inicial do pai do Peter, que não agrega em nada. E sabe por que eles deveriam cortar? Porque o filme tinha que ter começado com a cena seguinte. Porque a cena seguinte, vocês vão ver aí, a cena seguinte é cinema. Cinema! Cinema! Temos aqui o logo do Homem-Aranha e numa super transição, a cena sai do logo para uma cena do filme. E mano do céu, que cena perfeita! O uniforme balançando no vento, a musiquinha no fundo, o tempo que o Mark Webb deixa a cena correr para que a gente sinta o Peter caindo das alturas de Nova York. Essa cena inicial aqui é perfeita, ela é cinema! Cinema! O Peter começa a gritar enquanto balança por Nova York e vemos também o novo uniforme dele, que é maravilhoso, um dos melhores uniformes do Homem-Aranha de todos os tempos. E o detalhe legal que não é contado no filme, mas é contado no jogo do Homem-Aranha, é que esse traje foi construído pela própria Gwen. E assim, eu também não me canso de elogiar essa cena inicial do Web Swing, porque a gente vê que o Mark Webb realmente soube utilizar o orçamento a mais que ele teve nesse filme. Porque aqui tem de tudo, tem câmera em primeira pessoa, tem câmera perto do Peter, tem câmera atrás do Peter, tem helicóptero, tem câmera de transição, tem slow motion, tem absolutamente tudo. Mas bem, por mais que eu queira, não dá pra ficar 2 horas de filme fazendo o Homem-Aranha dando web swing em Nova York. Tem que ter uma história. E o filme não perde muito tempo e já começa a jogar a história aí. E com isso, o filme já corta para sua primeira cena de ação.
e que envolve um roubo que o Rhino está por trás. Ou melhor, o Rhino em desenvolvimento, porque ele ainda não tem a roupa do Rhino. E o Peter, quando chega na janelinha, faz toda uma piada e a gente vê o motivo do Andrew Garfield ser considerado um dos melhores Homens-Aranha. É porque quando ele está vestido como Homem-Aranha, ele realmente se transforma e vira um Homem-Aranha muito divertido. E bem, enquanto tudo isso está acontecendo, o filme também está começando a desenvolver um dos seus vilões, que aqui é o Max, interpretado pelo Jamie Foxx. Ele é aquele cara nerd desajeitado que tudo dá errado para ele. E, sem querer, nessa cena, ele acaba se envolvendo no meio da cena do Homem-Aranha, que consegue salvá-lo. E aqui tem um negócio que eu acho muito interessante no roteiro, principalmente nessa abertura aqui, é que eles estão tentando desenvolver o vilão deles em paralelo a uma cena de ação que ele não tem nada a ver. Eles estão meio que brincando como se Nova York fosse uma caixinha de areia, e eles estão meio que se colidindo, e eu acho isso uma excelente ideia para começar um filme. Principalmente um filme que depois lá na frente vai ter 300 histórias ao mesmo tempo. Então, na minha opinião, eles fizeram muito bem de colocar o Electro nessa cena inicial do filme, porque é uma forma criativa de você já começar a desenvolver ele. Aliás, eu acho esse conceito tão legal que eles deveriam ter colocado todos os elementos da história aqui. O Harry Osborn também deveria ter aparecido nessa cena de alguma forma, sabe? Todo mundo que o Homem-Aranha interage durante o filme deveria ter uma espécie de micro resumo nessa cena de abertura. Eu acho que isso seria bem legal, mas infelizmente eles só fazem isso com o Max. Mas bem, logo depois que ele salva o Max, tem essa cena aqui que eu acho muito Homem-Aranha, que é o Peter fazendo de tudo para salvar os produtos químicos. E é uma cena muito divertida no filme. Só que tem um problema, esse negócio aí nunca mais aparece. Eles esquecem completamente, foi só para fazer uma cena legal. Enfim, o Homem-Aranha acaba se descuidando e é atropelado por uma viatura de polícia. E aqui acontece uma das melhores coisas do filme, a relação com a Gwen. Ela liga pro Peter e enquanto que o Peter fala com ela, ele fica vendo o pai morto da Gwen. E isso tudo é muito importante para mostrar a culpa do Peter. Porque vocês lembram daquela promessa super emotiva que ele fez pro pai da Gwen no final do primeiro filme? Pois é, ele quebrou aqui logo no início do filme, e agora ele meio que tá vendo as consequências disso, porque ele tá vendo o pai da Gwen em toda parte. E assim, ó, eu preciso admitir que essa é uma ideia muito boa. Uma excelente ideia, um fantasma de uma pessoa que o Peter não conseguiu salvar, meio que atormentando ele por causa das decisões que ele toma. Pô, velho, isso é sensacional. Só que, infelizmente, esse negócio do fantasma do pai da Gwen vai aparecer nessa cena, depois vai aparecer numa outra cena e vai sumir da história. E nunca mais ninguém vai falar sobre isso até o final do filme. O Peter, como sempre, tá atrasado para alguma coisa e é justamente para sua formatura. Ele acaba detendo o Rhino nessa cena de slow motion espetacular e muito bem dirigida, enquanto que a Gwen mete um discurso sobre a vida ser curta demais. O que, com certeza, é um grande foreshadowing pro que vai acontecer no final do filme. E assim, ó, falando bem sinceramente dessa abertura, eu acho uma abertura bem ousada pro filme, muito grandiosa, e que se saiu relativamente bem, com exceção do negócio da abertura do pai do Peter, que é um negócio absolutamente desconectado do filme. Porque assim, ó, é uma abertura que estabelece a dinâmica do Peter e o Homem-Aranha, a promessa que ele fez pro pai da Gwen, introduz o vilão do filme, e assim, é perfeita? Não, obviamente que não é perfeita. Por exemplo, em termos de roteiro, de cena de ação, tem um negócio meio confuso, porque tem uma hora que o Homem-Aranha abandona o veículo do Rhino para salvar uma outra pessoa, sendo que ele poderia simplesmente entrar dentro do veículo do Rhino e parar o veículo, que ia ser muito mais simples. Mas o roteiro da cena de ação, às vezes, prefere dar essa cambalhota para ter um espetáculo visual. E assim, eu entendo, eles quiseram privilegiar o espetáculo visual. E o espetáculo visual desse filme, vocês vão ver, ele é 10 de 10. E apesar de todos esses defeitos do filme, eu acho que é um prólogo de respeito que tenta estabelecer todos os pontos principais que eles queriam trabalhar no filme. Ou pelo menos os principais deles, né? Porque depois a gente vai ver que eles vão colocar mais coisa depois. Bem, o Peter chega na hora H e ele aparece vestido de Homem-Aranha formando, o que eu acho muito engraçado. Aliás, eu tenho que fazer uma pequena pausa aqui para elogiar o figurino do Homem-Aranha. Porque eu não sei o que deu nesse filme aqui, porque eles estavam muito ansiosos em colocar o Homem-Aranha sempre vestido com alguma outra coisa. É o Homem-Aranha com toga, o Homem-Aranha bombeiro, o Homem-Aranha
gripado. Cara, eu acho isso muito legal porque mostra que eles não têm vergonha dessa origem dos quadrinhos, sabe? Um outro diretor talvez tivesse ignorado completamente isso, sabe? Eu sou o Baranha. Eu sou... O Peter beija a Gwen, depois interage com a Tia May, o que é sempre muito bom, porque essa Tia May é excelente. E o Andrew Garfield se sai muito bem como Peter aqui. Ele tem esse jeitão Peter que apresenta que tá tudo bem e que tá tudo controlado. Mas a verdade é que não tá. Tanto é que ele tá vendo o fantasma da Gwen por todos os lados. E bem, à noite tem um encontro do Peter com a Gwen e o Peter fala exatamente o que tá incomodando ele. E aqui entra pra mim um dos motivos da Gwen ser tão legal. Ela não é um clichê genérico de namorada do herói. Ela gosta do Peter e gosta do Homem-Aranha também. Ela não tá nem aí pra promessa que o Peter fez pro pai dela. Mas, mesmo assim, a Gwen sente que o Peter tá afetado com tudo isso e ela acha melhor, né, encerrar o relacionamento deles aqui e agora. E dito e feito, né, Gwen acaba com o relacionamento. E depois, gente, tem essa transição maravilhosa do Peter correndo pro Homem-Aranha correndo. Ah, Mark Webb, eu amo essas transições. Cara, é tão simples, é tão sutil, o cara correndo ali, depois ele vai correndo aqui. Cara, mas é tão legal essas transições, eu adoro esses momentos. Como o Peter não tem namorada agora, ele foca sua vida como Homem-Aranha. E a questão é que o Homem-Aranha se sai muito bem focado apenas em ser Homem-Aranha. Temos de novo cenas lindas de web swing. E tem essa cena espetacular do Homem-Aranha ajudando essa criança e falando do projeto de ciências dele. Jorge, eu sou Homem-Aranha. Eu amo essa cena. Ela é tão sutil, mas é tão poderosa. Então, assim, ó, nesse momento, quando eu tava assistindo o filme pra fazer esse roteiro, cara, eu realmente tava surpreso, porque até o momento, o filme não é esse desastre todo que a internet fica falando. Na verdade, tem boas cenas, tem boas ideias, e tem esse negócio até o momento do pai do Peter, que é horrível. E por enquanto, ok, não é tão ruim como eu me lembrava que era. E aqui também acontece essa cena que eu acho maravilhosa, justamente pela fotografia. Porque o Homem-Aranha fica olhando de um lado que tem um problema de ser Homem-Aranha e do outro a questão da Gwen. É realmente uma encruzilhada que o filme coloca o Homem-Aranha a escolher. E nesse caso, ele acaba escolhendo mesmo ajudar as pessoas para continuar sendo Homem-Aranha. Mais ou menos na marca de 25 minutos, voltamos para o Max. E descobrimos que ele é um grande fã do Homem-Aranha. E diz pra todo mundo que ele é o seu melhor amigo. E desde que aconteceu o episódio que o Homem-Aranha salvou ele, o Max realmente acredita que o Homem-Aranha é o seu melhor amigo. E esse vilão aqui, ele entra naquela trope, né, aquele clichê de que ele adora o herói. Na verdade, esse vilão me lembra muito o Jim Carrey, né, o Charada lá no Batman Forever. Contudo, assim, ó, o Max tem seus momentos. Como essa cena em que ele conversa com a Gwen no elevador. Mas, infelizmente, para cada acerto envolvendo o Max, o filme vai lá e comete 3 erros seguidos. Como é o caso da origem dele como Electro. E nossa, eu odeio essa origem do Electro. Porque tem esse negócio que o Max, ele pede apoio pro pessoal do trabalho dele para desligar a energia para criar um ambiente seguro para ele poder trabalhar. E daí os caras ficam falando: não, Max, já fui embora, tchau, se vira. Pô, velho, que isso? Eu consigo entender que no fundo eles estão querendo fazer uma crítica que no trabalho, ninguém se importa com o colega, sabe? Cada um se importa com si mesmo. Beleza, mas pelo menos faz um diálogo um pouco mais plausível, sabe? Porque o cara ia mexer num fio de alta tensão, né? Poxa, velho, é o ápice da incompetência. Pô, sei lá, pelo menos faz o cara pedir ajuda e não tem ninguém no outro lado pra responder. Mas é que eles fizeram responder, eles criaram o pior cenário possível. Esse diálogo aí super careta de não vou ajudar você, Max, se vira. Pô, velho, coitado do Max, coitado do Max. E bem, em paralelo a tudo isso, o filme vai colocar uma outra subplot, que é a história do Harry e do Norman Osborn. E bem, é a partir daqui que o filme, assim, ó, em termos narrativos, ele começa a desabar completamente. Sabe aquela boa ideia do Peter ver o fantasma do pai da Gwen? Pode esquecer, porque eles nunca mais falam sobre isso. Sabe a boa ideia dele se sair melhor como Homem-Aranha agora que não tá com a Gwen? Esquece essa ideia também, porque o filme também não vai mais falar sobre isso. O filme vai falar sobre o pai do Peter e o Harry Osborn. E a cura do sangue do Peter. É isso que o filme quer falar, e o filme vai falar sobre isso. Que ele vai falar bastante. O Harry não tinha aparecido no primeiro filme. E sabe, eu acho que ele deveria.
Porque o filme, desde o início aqui, vai tentar desenvolver o Harry e o Peter como grandes amigos. E grandes amigos que não se veem há mais de 5, 6 anos. E o problema é que a gente não compra isso, porque em nenhum momento antes, no primeiro filme, sequer foi citado Harry Osborn. E quanto ao Norman, que tinha aparecido lá na escuridão, como se fosse um grande vilão de futura saga do Homem-Aranha, ele chega aqui nesse filme e na primeira cena ele morre! E sabe, eu fico com muita pena do filme, porque ele realmente tenta estabelecer uma amizade do Peter com o Harry. Só que em nenhum momento vai funcionar muito bem, porque não tem tempo para isso no filme. E bem, basicamente a família Osborn tem uma doença hereditária que eventualmente mata o seu hospedeiro e não tem cura. E assim, quando você considera a origem das HQs, não tem comparação. É muito melhor nas HQs. E isso daqui é uma crítica que eu tenho muito forte com esse segundo filme do Homem-Aranha. Porque ao mesmo tempo que eles estão abraçando o espetáculo visual, esse negócio bem quadrinhos do Homem-Aranha, que ele chega inclusive a aparecer com um capacete de bombeiro ali mais pra frente, eles precisam fazer essa história meio realista do Duende Verde, que na minha opinião não tem a menor graça. O negócio do Harry Osborn doente aí, querendo a cura do sangue, é horroroso. Contudo, é aquele problema que tivemos no primeiro filme do Amazing Spider-Man, que eles estavam tentando fugir do que o Raimi fez. E então eles elaboraram essa nova história que, na minha opinião, é muito pior. Então, assim, isso cria uma linguagem visual do filme que pra mim não combina muito bem, sabe? O primeiro Amazing Spider-Man se saiu muito melhor. Ele conseguia balancear drama, coisas sérias, com realidade fantasiosa. E muito por parte do Tio Ben, que o Tio Ben é espetacular no Amazing. Só que nesse segundo filme a gente não tem esse contraponto dramático que é espetacular, que no caso era o Tio Ben no primeiro. E aqui toda a cena dramática vai cair na Tia May, que tem uma cena depois que não tem nada a ver com a história, e no Harry Osborn. Só que o Harry Osborn, ninguém se importa com o Harry, tá ligado? Ah, sim, e tem também um pequeno cameo da Felícia, porque o filme tava louco pra colocar a Gata Negra nesse universo. Mas é um ponto que fica em aberto e que meio que depois some. Ela vai aparecer de novo pra dar mais um diálogo e deu. Essa é a participação da Felícia. Então assim, nesse momento já tá bem claro qual que é o grande problema desse filme. Ele tem muita história, ele tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Temos aqui, subplot do pai do Peter, a origem do Electro, o Peter Parker lidando com o rompimento com a Gwen, ele precisando ser Homem-Aranha, a amizade que eles precisam desenvolver do Peter com o Harry querendo se curar, e tem também uma subplot da Tia May querendo trabalhar em enfermagem. Cara, assim, é muita subplot. E nesse momento a gente tá na marca dos 40 minutos de filme. E todo esse castelo de carta eventualmente iria cair em algum momento. E ele acaba desabando justamente nos pontos mais fracos do filme. O negócio do pai do Peter, o Harry e o Electro. E é logo depois disso que o filme tenta estabelecer a amizade do Peter com o Harry. E tudo isso através de uma cena sequência de 2, 3 takes através de Nova York. Agora assim, muita gente não gosta dessa interação do Harry com o Peter, mas eu preciso admitir que tem um certo charme. Eu vejo que os dois atores, eles estão atuando bem, eles estão tendo uma boa química. Só que o que eles estão conversando não tem fim. É uma sequência interminável de diálogo. E eles ficam falando sobre tudo. Mas ao mesmo tempo, os diálogos não agregam nada para esses personagens. E especialmente para o Harry. Mas olha o esforço e o tempo que o filme precisa se dedicar para tentar vender isso. Para um negócio que poderia ter sido facilmente resolvido se eles tivessem introduzido o Harry no primeiro filme. E enquanto isso, a Gwen chama o Peter por telefone para ver ele. E tem todo um clima entre eles, e podemos ver claramente que eles vão ficar juntos. E o roteiro aqui tá só segurando o romance entre eles. E bem, esse daqui é um dos momentos que o filme ele ainda consegue acertar, que são justamente os momentos de interação do Peter com a Gwen. Porque o Mark Webb ele tem esse passado de filmes de romance, e ele sabe muito bem trazer esses diálogos de romance e fazer funcionar. E como os dois atores possuem uma grande química, eles acabam entregando as cenas e fazem esse relacionamento deles funcionar no filme. E eu acho que essa daqui é uma daquelas cenas que fazem todo mundo lembrar por que o Andrew Garfield e a Emma Stone se dão tão bem como Peter e Gwen.
É porque eles fazem funcionar. Eles entregam. Ainda é muito fofa. Só que assim, ó, ao mesmo tempo que essa cena é boa, eu não questiono, eu acho ela legal, ela pra mim evidencia os grandes problemas do filme também. Porque assim, ó, se eles conseguem se sair tão bem com os diálogos do Peter com a Gwen, por que não focar mais nisso? Por que não fazer um filme mais sobre eles? Mas não, é um filme do Peter com a Gwen, que tem o Harry, que tem o Electro, que tem a Tia May, que tem não sei o que tem o pai do Peter, tem tudo ao mesmo tempo. E por causa disso, todo o filme fica com esse ritmo picotado, parece que estavam querendo preencher um checklist de desenvolver tal personagem, depois ter que ir pra outro personagem, depois ir pra outra subplot. E o filme ele vira um checklist gigante para preencher o requisito básico de um storytelling. Só que não é um bom storytelling isso, é um péssimo storytelling. Mas é apenas na marca de 45 minutos que o nosso vilão surge. O Max não morreu lá na Oscorp e ele vira o Electro. Acontece que a Oscorp tentou encobrir o incidente escondendo o corpo dele. Mas, né, como ele tá vivo, ele acaba escapando. Ele ataca Times Square justamente onde o Peter e a Gwen estavam. E, gente, é nesse momento que tem uma cena maravilhosa do Homem-Aranha. Sério, essa cena coloca no chinelo várias cenas de ação dos filmes de super-heróis de hoje. Na boa, essa cena é maravilhosa. O CGI, a direção, a coreografia, a câmera, é tudo maravilhoso nessa cena. O Homem-Aranha primeiro tenta conversar. E eu gosto muito desse detalhe, que enquanto que ele conversa com o Max, ele tá o tempo todo analisando o seu redor. É uma forma bem inteligente para ele criar um plano de contingência. Mas é óbvio que alguém da polícia acaba atirando no Max e as coisas saem do controle e o Max fica enfurecido. E assim, ó, pensando bem, eu acho que o único defeito dessa cena é que a população de Nova York tá ali atrás, vibrando, balançando os braços, como se fosse o backstage de uma luta de Street Fighter, sabe? Que os personagens ficam assim, ó, vibrando com a luta, sabe? Porque população em filme de super-herói é sempre idiota, né? Sempre se expõe ao perigo do jeito mais imbecil possível. Mas assim, ó, isso é um nitpick muito, muito pequeno. Porque a cena em si, ela é ótima mesmo. Enfim, o Max acaba sendo capturado e até com uma certa facilidade. E bem, sempre que o filme dá um passo certo em direção a uma coisa legal, depois ele tem que dar 2 passos para trás para algo chato. E sabe por quê? Porque ele tem muita história. E nesse momento na história do filme, a coisa mais pendente é a questão do pai do Peter. Porque eles não falam sobre isso desde a primeira cena do filme, que ficou em stand-by até agora, com 50 minutos de filme. Então, claro, eles têm que olhar o checklist deles e dizer: temos que desenvolver o pai do Peter. Então eles vão lá e tentam desenvolver. Só que da pior maneira possível. O Peter tá escutando uma música triste por causa que a Gwen vai viajar pra Europa e do nada ele decide ir atrás do negócio do seu pai. Sério, gente, eu não consigo entender essa cena. Não consigo. Ele tá tentando compensar alguma coisa, ele tá querendo manter a mente ocupada, é uma forma dele fugir do problema da Gwen, enfrentar o problema do seu pai. Eu tô tentando entender, eu tô tentando ver lado positivo, mas a verdade é que a colocação dessa cena aqui, dentro do contexto do filme, não faz sentido. Sabe, parece realmente que eles queriam reintroduzir o problema do pai do Peter, mas eles não sabiam como recolocar essa história no filme. E daí eles tiveram essa ideia aí do Peter estar escutando música enquanto tá triste por um negócio da Gwen. Mas não faz sentido, mas não faz sentido. Ele faz todo aquele negócio clichê de investigação com post-it e tudo mais, mas assim, ó, eu sinto que essa parte tá totalmente desconectada do filme. O filme então volta pro Harry e ele descobre uma armadura militar que obviamente vai ser o traje dele de Duende Verde pro final do filme. E essa daqui é a infame cena que tem os easter eggs pro Morbius e pro Venom, que até hoje o pessoal diz que por causa dessa cena os filmes do Venom e do Morbius estão no universo do Andrew Garfield. E como não me bastasse 30 subplots ao mesmo tempo, o filme decide fazer mais uma subplot, que é a construção do atirador de teia resistente à eletricidade. É a subquest da subquest da subquest. Porque não me bastasse 30 sidequests de jogo de videogame, tem que ter mais uma. E assim, ó, não me entendam mal, essa cena que o Peter tá refazendo o atirador de teia é maravilhosa para ele poder suportar a eletricidade. E
assim, ó, a cena tem todo um charme, ela tem coração, ela é legal. Só que o filme já tá abarrotado de cena, gente. Sei lá, eles podiam estar tentando desenvolver melhor a Gwen, o Peter, a tia May, que foi esquecida na festa. Mas não, eles acabam fazendo a cena, né, do atirador de teia, que é legal. Só que não vai agregar tanto pra história. No máximo é pra justificar o atirador de teia resistente à eletricidade no final do filme. E deu. E é nesse momento que algumas histórias começam a convergir. O Harry descobre um vídeo da Oscorp envolvendo o pai do Peter e chama a ajuda do seu amigo. E é aí que entra a infame história do sangue do Homem-Aranha para curar o Harry. E nisso o Peter entra nesse dilema se ele deve dar o sangue dele para ajudar ou não o seu amigo. Mas como o filme tem 300 plots ao mesmo tempo, ele não pode ficar com uma e seguir. Não. É por isso que a gente volta pra Gwen, que agora ela tá investigando a situação do Max. E assim, ó, quando eu tava assistindo o filme, eu tive que parar o filme pra tentar entender por que a Gwen tá investigando o paradeiro do Max. E depois de voltar ao filme e assistir algumas cenas, eu acho que é porque durante a cena de ação lá em Nova York, ela escutou que o nome do vilão Electro era Max. E daí ela associou que o Max que ela viu antes no elevador era o mesmo Max que estava ali em Nova York. É a única coisa que me faz entender a levar que a Gwen ia querer investigar o Max na Oscorp. E deu, é só isso. E esse negócio da Gwen resulta na segurança da Oscorp ir atrás dela. E tem essa cena aqui muito engraçada do Peter distraindo os guardas. Eu derramei café quente em cima de você, né? Eu não queria fazer isso. Ah, não, e você também. E essa cena resume bem o filme. É uma cena absolutamente maravilhosa, deliciosa, só que tem esse contexto absolutamente desnecessário. O roteiro precisa mover montanhas para justificar a Gwen fugindo da segurança da Oscorp e o Peter Parker exatamente naquele momento para ajudar a Gwen depois de falar com o Harry. Eles fazem toda uma ligação de vai e volta para poder ter essa cena. E é isso que esse filme dá raiva, porque a cena do Peter ajudando a Gwen é demais ele fugindo e fazendo umas coisas ali super improvisado. Eu acho muito legal essa cena. Só que a história não ajuda. Sabe, esse filme é aquele filme que tem cenas maravilhosas no meio de uma história ruim. Mas não há tempo a perder, porque temos que desenvolver o nosso outro vilão, o Electro. Afinal, ele foi mandado para Ravencroft, onde ele sofre uma espécie de tortura psicológica por parte dos médicos lá que trabalham para a Oscorp. Aparece aqui, ó, esse cientista maluco genérico número 32, que ninguém realmente se importa. E o ponto principal aqui é que o Electro sofre tortura e é quando ele de fato se transforma para ser um vilão querendo se vingar. E tem então essa cena aqui que eu acho muito confusa, que é essa cena que a tia May conversa com o Peter. E ela revela que os pais do Peter fugiram por dinheiro e que o FBI teria dito isso para eles. O que claramente é mentira, enganaram a tia May. E eu não consigo entender por que eles colocaram essa cena aqui. Não, mentira, eu sei por quê. É porque a atriz que faz a tia May, ela é muito boa. E eles queriam aproveitar mais o talento dela. E daí criaram essa cena para ela poder atuar. Mas se você parar para pensar, a cena não faz sentido, gente. A audiência que tá vendo o filme, a gente sabe que eles não fugiu por dinheiro. Então é uma informação completamente desnecessária. Nem o Peter Parker acredita nisso. É só pra ter uma cena legal da tia May. Só que não é uma cena legal da tia May. Cena legal da tia May é essa daqui do primeiro filme. Isso é cena boa da tia May. Isso daqui é uma tentativa de replicar o que deu certo no primeiro com um roteiro horrível. E o Peter, então, como Homem-Aranha, decide não dar o seu sangue pro Harry. O que, na minha opinião, é a coisa mais sábia que o Peter poderia fazer. Só que o Harry, ele tem uma reação completamente descabida. O Peter alega que o sangue dele poderia matá-lo. E, pô, gente, pode matar mesmo. Só que o Harry, ele tá nesse modo Goblin autodestrutivo. Ele só quer o sangue. E assim, ó, eles não poderiam simplesmente pegar um pouquinho do sangue dele, um pouquinho do sangue do Peter, e daí ver se vai ter compatibilidade? Porque é assim que se faz ciência, com experimento, e não colocar o negócio no meio do sangue ali e ver se magicamente vai funcionar. Então isso dá um pouco de raiva, porque tanto o Peter quanto o Harry, eles estão fazendo coisas lógicas,
Mas logo na sequência, eles estão tomando decisões que eles esquecem a lógica. O Peter poderia ter dito, não, eu sou cientista, deixa eu pegar um pouco do seu sangue pra eu examinar e ver o que eu posso fazer. Mas nem isso, ele simplesmente sai, um odeia o Homem-Aranha e o outro ali fica se sentindo culpado por não ter ajudado seu amigo. Pô, mas havia outras possibilidades, eles sequer começaram a tentar ajudar um ou outro. Foi um diálogo de 1 minuto e a ideia foi completamente descartada. Na sequência, tem uma das cenas mais confusas do filme, que é essa daqui do Peter estabanado e desorientado batendo numa parede para conversar com a Gwen. Gente, o que eles estavam pensando? Isso aqui foi cortado de alguma coisa? Por que o Peter chega desse jeito? O Peter quer a ajuda da Gwen, mas a Gwen meio que partiu para outra justamente por causa desse negócio dela ir para a Europa. E quando o Peter fica frustrado em seu quarto, ele acaba descobrindo uma pista do seu pai, e que envolve uma estação de trem. Desde o início do filme, tem esse mistério do Roosevelt e o pai do Peter. E descobrimos que esse negócio é uma linha de trem secreta que o pai do Peter tinha. E era uma espécie de base secreta dele. Ah, aí vem a estação do trem. A famigerada estação do trem que ninguém gosta. E o mais incrível que pareça, gente, essa estação do trem que todo mundo odeia, só tem uma cena. Em uma cena ela conseguiu ser a coisa mais odiada da história do Homem-Aranha. E eu não tiro a razão, é muito palha essa estação de trem na base do metrô escondida de Nova York. Enquanto isso, o Harry descobre pela Felícia que as aranhas do projeto das aranhas radioativas ainda possuem o veneno dela guardado em algum lugar da Oscorp, o que, na cabeça do Harry, poderia curá-lo. E assim, ele tenta investigar mais disso, e acaba descobrindo sobre a morte do Max. E é nesse momento que a Oscorp dá uma espécie de golpe no Harry, dizendo que ele é o responsável pelo que aconteceu com o Max. E meu Deus, assim ó, eu odeio essa cena. Eu odeio essa cena. Sério, eu não consigo entender a fixação da Sony pelo vilão engravatado. E sabe o que é pior? Eu não sei nem o nome desse cara da Oscorp. Assim como no primeiro filme teve um cara engravatado do mal da Oscorp, que eu não lembro o nome, no segundo filme eles quiseram repetir o mesmo erro. De novo, não é possível. Eu já tô tendo uma dificuldade incrível de gostar do Harry Osborn, que é um personagem clássico do Homem-Aranha. E daí eles me fazem um cara que eu nem sei o nome trair o Harry pra fazer uma subplot dele querendo tomar o controle da empresa. Gente, assim, eu não sei o que estavam pensando, eu acho que eles queriam deixar a história realmente mais confusa possível pra todo mundo. Ao invés de fazer um negócio direto ao ponto, não. Vamos deixar confusa, vamos deixar complexo, vamos fazer esse personagem que ninguém sabe o nome dele trair o vilão da história. Pô, velho, é o vilão de vocês, é o Duende Verde. E vocês estão fazendo o Duende Verde ser traído por esse cara que a gente nem sabe o nome. Vocês estão realmente enxergando o que vocês estão fazendo? Sony, pelo amor de Deus, para com esse negócio do vilão engravatado. Porque depois vocês foram fazer de novo no Venom. Vocês foram fazer de novo, depois chega! Lá na base do trem, o Peter descobre a verdade sobre o passado do seu pai. E é exatamente o clichê que você estava esperando. O pai do Peter, na verdade, era do bem, não fez nada de errado, enquanto que o pai do Harry era de fato o malvado. E ele, obviamente, né, queria usar as aranhas como armas químicas. E cara, assim ó, que raiva que eu tenho disso. Porque eles ficaram segurando essa história do pai do Peter por 2 filmes. 2 filmes segurando esse negócio. E daí eles me revelam esse clichê genérico aí de armas bioquímicas das aranhas. Ah, pelo amor de Deus, cara, não é possível. Ah, mas a Oscorp adora fazer esse tipo de coisa. Dane-se que a Oscorp gosta de fazer esse tipo de coisa. Os caras ficaram segurando essa história por mais de 200, 300 minutos de filme, considerando o primeiro e o segundo. E daí eles me vêm com esse clichê genérico, com uma fitinha gravada no metrô. Putz, velho, não dá pra engolir isso. E pra piorar, é como que essa história, ela não gera nenhum impacto dentro da história do filme. Nada, é zero. Fundamentalmente, isso não deveria importar em nada pro Homem-Aranha. Em nada. Só que daí o pessoal que tava fazendo o filme percebeu isso e eles pensaram, mas a gente tem que mudar, tem que importar. Isso porque eles inventam um negócio do sangue do pai do Peter. E que só quem tem o sangue do Parker realmente poderia usufruir da questão das aranhas. Eu acho que eles não se deram conta que ao fazer o sangue do escolhido do pai do Peter, do não sei o que, indo para um lado para o outro, iria meio que fazer com que a aranha que picou o Peter lá no primeiro filme fosse uma coisa de 1 milhão de coisas possíveis de acontecer.
a maior coincidência astral do planeta Terra, da única aranha que podendo picar ele com o sangue que tava ali e ele foi picado. Caraca, velho, não é possível. Eu acho assim, ó, realmente que quando eles fizeram isso no filme, eles não perceberam o tamanho da burrada que isso implicava no primeiro filme. E assim, ó, é por isso que no primeiro filme, cara, eu gosto da origem do primeiro filme, eu gosto do tio Ben, eu gosto dos dramas do Peter. Mas, pô, velho, fazer esse negócio do sangue do Peter é idiota. Não faz o menor sentido pro Peter Parker. Então, assim, ó, eu prefiro achar que eles cometeram um erro inocente, que eles não perceberam o erro, e que se eles fossem fazer um terceiro filme, eles iriam fazer um retcon em cima do retcon pra anular o que eles fizeram no segundo filme. Tamanho a burrada que eles fizeram, porque olha, é difícil de engolir esse aqui. É difícil de engolir isso aqui. Se fosse pelo menos um filme que, sei lá, tivesse a Madame Teia viajando entre as linhas do tempo e encontrando um Peter Parker que casualmente aconteceu isso, aí talvez eu fosse entender, sabe? Uma coisa do destino, uma coisa orquestrada pela Madame Teia. Mas assim, desse jeito, pô, velho, é realmente difícil de acreditar que o sangue tinha que ser compatível com a picada da aranha pra ele poder ter os poderes, e ele estava ali no momento certo, na hora certa, exatamente como tinha que ser, o roteiro que previu, velho. E bem, enquanto tudo isso tá acontecendo, a gente tem uma sequência implausível de eventos com o Harry Osborn invadindo sozinho Ravencroft e libertando o Electro. Sério, gente, não faz sentido o Harry Osborn invadir sozinho uma prisão de segurança máxima e ele conseguir avançar por várias e várias salas e conseguir chegar no Electro. Mas ele consegue fazer isso. E no final, ele acaba libertando o Electro. E com isso, faz uma espécie de acordo para ele poder ir atrás do traje do Duende Verde e do negócio das aranhas escondido em algum lugar da Oscorp. Com a nossa nova dupla de vilão, o Harry e o Max, eles vão atrás de uns caras da Oscorp e o Max depois vai atrás do Homem-Aranha. E bem, gente, enquanto eu tava assistindo essa cena, meio que caiu a ficha de que para um filme 2 do Homem-Aranha, que ele já tá estabelecido desde o início, esse filme não tem muito Homem-Aranha. E assim, ó, sei lá, pra um filme que o Homem-Aranha existe desde o início, que você já pode pular todas as etapas da origem do Homem-Aranha, que já tá todo mundo careca de saber, você prefere ficar revisitando coisa do pai do Peter, sabe? E perder tempo com isso, ao invés de ficar falando dos dilemas do Homem-Aranha. Porque assim, ó, sei lá, o negócio dele ficar vendo o fantasma do pai da Gwen, eu acho muito mais legal e interessante pro Peter e pra jornada do Peter como Homem-Aranha do que todo esse negócio do Harry Osborn, ou do pai do Peter. Então assim, é uma coisa meio que sem foco, sabe? E por causa disso tem poucas cenas de ação do Homem-Aranha. São ótimas cenas de ação, mas são poucas. Mas, pelo menos, daqui a pouco, o filme vai compensar com uma senhora cena de ação. E o terceiro ato, em termos de cena de ação, é maravilhoso, não tem como não dizer isso. E na Oscorp, o Harry injeta o veneno e, obviamente, isso não dá certo. Ele não é curado e acaba virando o Duende Verde nessa cena de transformação bizarra. E eu confesso pra vocês que eu até que gosto dessa cena. Em paralelo a tudo isso, o Peter faz aquela declaração de amor pra Gwen, usando as teias e tudo mais, e é super fofo. E os dois finalmente voltam a ficar juntos no final do filme. E exatamente em tempo do Electro acabar com a energia da cidade. E é agora, se preparem, porque é agora que começa o final. E o final, ele é maravilhoso. Assim, ó, não me entendam mal, é totalmente não merecido esse final com esse roteiro, mas com essa direção, essa fotografia e esses efeitos especiais, eles realmente conseguem fazer um final espetacular. Primeiro assim, ó, tem esse web swing espetacular com uma câmera sequência e depois eles vão até uma usina elétrica. Aqui vai acontecer uma espécie de luta sonora com eletricidade que parece um negócio meio videogame. O Peter tem que se ajeitar de acordo com o ritmo da música, que é o ataque do Electro. Sem sombra de dúvidas, é um negócio muito criativo e o efeito especial é maravilhoso. A gente tanto reclama que os CGI nos dias de hoje são ruins, mas a gente tem que valorizar os bons. E esse daqui talvez seja o melhor CGI da história do Homem-Aranha. É muito bom, até o uniforme tem detalhe do vento balançando, é perfeito. E não é só o efeito em si, é a sequência dos movimentos. É uma coreografia muito boa para uma luta. Então eles têm a visão, a direção é bem executada
E o efeito também acompanha isso. Então é um pacote completo de cena quase perfeita de ação do Homem-Aranha. E bem, chega no momento que o Electro vai matar o Peter, mas ele acaba sendo salvo pela Gwen. E isso daqui é uma parada meio que me incomoda um pouco, sabe? Que é a justificativa que eles dão pra colocar a Gwen na batalha final. Porque assim, ó, eu sei que eles querem matar a Gwen e ela precisa estar no meio da batalha final pra ela morrer. Ok, só que a justificativa, né, dela querer se expor ali, ela quer estar ali porque ela quer, não me parece uma boa ideia. Porque ela poderia contribuir de outras formas longe, em segurança. Mas ela não precisava estar ali, sabe? Me parece mais burrice do que inteligência. E assim, ó, eu amo a reação do Peter ao ver ela aqui. Eu sinto todo o desespero do Peter com a burrice e a imprudência da Gwen. Mas enfim, o casal 20 traça um plano e temos aqui um web swing poderoso demais e eles conseguem derrotar o Electro. Agora assim, gente, eu sempre achei estranho esse negócio do Electro morrer. Quero dizer, ele morreu mesmo? Isso me incomoda, sabe? Porque o Peter meio que matou o Electro aqui sem muito pudor. E como o filme tem 3.000 histórias ainda pra continuar, tem um negócio do Duende Verde e da Gwen, eles acabam não tendo tempo nem pra dizer que o Electro morreu ou não. Porque eu acho errado o Peter matar o Electro. Quer dizer, lá na cena em Nova York, o Peter tava tentando ajudar o Electro. E aqui ele nem tenta ajudar o Electro. E o pior, o filme não fala nada sobre o que aconteceu com ele. E o Max, ele é uma vítima, velho. Todos os personagens manipularam o Max pra ele virar o Electro. Então, assim, eu acho muito errado que o filme depois nunca mais fala o que aconteceu com ele. Se ele tá vivo ou não. Ah, sim, e tem os controladores de voos que, na hora H, conseguem salvar 2 aviões de se colidirem. Mas eu confesso que nem sei por que isso tava no filme. Eu sempre achei esse subplot dos aviões se colidirem absolutamente nada a ver. Sabe, eu tenho a sensação que era um executivo da Sony exigindo. Vocês têm que colocar um avião colidindo aqui. A gente tem que fazer alguma coisa com aviões. Aviões, aviões, eu quero aviões. E daí o Mark Webb e o roteirista, coitados, tiveram que fazer alguma coisa pra colocar uns aviões aí. Porque não tem nenhum sentido esse negócio do avião, cara. Não tem o menor sentido. Mas pelo menos, né, tá ali controlador de voo, que salvou aquelas pessoas ali nos aviões. Muito bem, controlador de voo. Mas bem, ainda falta o problema do Duende Verde. E é exatamente nesse momento que ele aparece no filme. O Harry imediatamente descobre que o Aranha é o Peter. E as coisas saem do controle e ele solta a Gwen do topo de um prédio e o Peter vai ao resgate dela e num primeiro momento consegue salvá-la. Só que imediatamente uma luta numa torre do relógio começa. E é aqui que a gente se aproxima da cena mais antológica do filme, que é a morte da Gwen ali, que todo mundo ama e tudo mais, que é de fato espetacular. Mas assim, eu também queria dizer o seguinte, que se eles tivessem decidido deixar a história do Duende Verde para um terceiro filme, e todo esse negócio da Torre do Relógio que envolve a morte da Gwen fosse adaptado num terceiro filme, e não nesse segundo filme, às pressas em 5 minutos, eu acho que teria sido melhor. Mas é a Sony, né? Ela queria adaptar 300 coisas ao mesmo tempo, eles decidiram adaptar. E por sorte estava Mark Webb ali. E estava Andrew Garfield. E estava a Emma Stone ali. E eles mandaram bem demais. Então assim, ó, vamos lá, vamos conversar sobre essa cena. Eles fazem aqui toda essa engenharia com o relógio, que é maravilhoso. A teia do Aranha acaba rompendo e a Gwen cai. O Homem-Aranha tenta salvá-la. Mas como a gente sabe, ele não tem sucesso. E toda a composição é incrível. O slow motion é incrível. O efeito especial é incrível. O Homem-Aranha ali é incrível. É perfeição absoluta essa cena. Enfim, assim, ó, eu já falei, é uma cena 10 de 10. É uma cena 10 de 10. É muito estranho porque é uma cena 10 de 10 num filme que não é 10 de 10. É uma coisa totalmente incoerente, mas tá aí, é uma cena perfeita. E eu tô citando esses dois porque em termos de roteiro, o filme não merece essa cena. Um filme pra ter uma cena 10 de 10 desse tamanho, precisa ser um filme 10 de 10, entendeu? Pra ser um filme coerente com ele mesmo. Então, assim, ó, o roteiro não merece, mas o Mark Webb dirige bem demais e o Andrew Garfield atua bem demais. Não, por favor, por favor. Então eles fazem o possível para transformar essa cena num espetáculo. E pra Gwen, acaba sendo meio que uma morte poética para a personagem dela. Porque no início do filme, ela diz que amava tanto Peter quanto o Homem-Aranha. Ela tinha tanta confiança no seu amado em protegê-la, que jamais pensou
que de fato iria morrer. É como dizem, né? O amor é cego. E o amor cegou a Gwen. Ela não conseguia ver que ela de fato estava em perigo. Ela se colocava em perigo, mas ela não via. Ela confiava tanto no Peter que ela não pensava que poderia morrer. Mas ela poderia de fato morrer, como aconteceu. E é por isso que a história que quando a Gwen morre, tanto nas HQs quanto no filme, ela tem tanto impacto, sabe? Então eu acho realmente impressionante como que no final eu tô realmente me importando pela Gwen e pelo Peter, sendo que o filme inteiro eles fazem um esforço pra gente não prestar atenção nesses personagens. E sim no Harry, no Electro e no pai do Peter. Mas no final eles voltam a pedir que a gente preste atenção na Gwen e no Peter, porque eles são o coração do filme. E vejam só, de fato eles são o coração do filme, é eles que fazem o negócio funcionar. E esse final, com essa carga dramática, é muito bom. Nosso filme tinha que ter sido encerrado aqui. Mas a verdade é que a Sony não sabe como terminar um filme. Porque eles meio que continuam um filme sem nenhuma necessidade. Tem uma espécie aqui de teaser do Sexteto Sinistro, que como a gente bem sabe, hoje não foi pra frente, né? O filme nunca teve uma continuação. E o filme, não satisfeito de ter criado 300 subplots ao longo do filme, ele decide criar um novo subplot pros últimos 5 minutos, que é o negócio de que o Homem-Aranha se aposentou. E até seria uma história muito boa pra continuar num terceiro filme. Mas eles criam essa subplot pra encerrar literalmente 2 minutos depois. Sério, eu não entendo isso. A cidade de Nova York meio que fica de luto sem um Homem-Aranha. E o crime aumenta. E com isso, vemos o Rhino do início do filme. Mas agora, com uma super mega armadura fornecida pela Oscorp. E é nisso que o Peter escuta o discurso da Gwen do início do filme através de um pendrive que tinha sido gravado. E é quando o filme faz o início, meio e fim, né? Com a Gwen falando sobre a vida, ser curta demais, não sei o quê. E agora dela ter morrido e o Peter precisar continuar seguindo em frente mesmo sem ela. O que assim, ó, eu até acho legal. Eu gosto do discurso. Mas é uma coisa que vem absolutamente do nada, velho. Nova York não tem esperança que o Homem-Aranha vai aparecer. Mas é nisso que aparece essa criança vestida de aranha. E tenta proteger a cidade. Mas é então que aparece o verdadeiro Homem-Aranha. E ele agradece a criança por ser corajosa. A cena é bonita, a cena é simbólica, ela é muito fofa, ninguém questiona a cena. A cena é boa mesmo. Só que assim, parece realmente que o filme tinha medo de encerrar num tom triste, no tom da morte da Gwen. Não podemos encerrar com a morte da Gwen, tem que ter um final otimista. E daí eles criaram esse final aí com a criança vestida de Homem-Aranha. É legal. Mas eu acho que essa cena em si poderia estar no terceiro filme. E teria todo um impacto diferente. Mas eles quiseram criar uma subplot que o Homem-Aranha abandona ser Homem-Aranha por causa da morte da Gwen. E decidem criar e encerrar em menos de 3 minutos. É um negócio inacreditável. É inacreditável que eles tiveram essa ideia. E daí, o Homem-Aranha se recupera. Diz que voltou de vez e ataca o Rhino. Terminando temporariamente, pelo menos até hoje, a saga do espetacular Homem-Aranha. E nossa, assim, ó, que filme com tanta coisa. É muita coisa num filme. Esse filme tem cenas espetaculares mesmo. O web swing é perfeito. As cenas de ação são perfeitas. O uniforme é perfeito. A cena da morte da Gwen é perfeita. E a atuação do Andrew Garfield, com todo respeito, eu acho incrível. Ele é espetacular como Homem-Aranha. E sempre vai ser. Vai ser sempre o meu Homem-Aranha favorito. E ele manda bem em termos de atuação nesse filme. Mas, infelizmente, a história do filme não funciona. Quer dizer, não teria nem como essa história funcionar. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. São 2 vilões, são 2 amigos para desenvolver. A tia May, a jornada do Peter, o passado do pai dele. O negócio de ver o fantasma do pai da Gwen. Se esse filme tivesse menos coisas, sabe, não tivesse o negócio do pai do Peter, se fosse mais focado no Duende Verde, ou se fosse focado só no Electro, talvez esse filme tivesse funcionado num nível muito melhor. Talvez ele fosse cultuado como um excelente filme do Homem-Aranha, porque ele fez uma das coisas mais difíceis, que são as cenas de ação. E eles mandaram muito bem. E daí, na outra parte, eles esqueceram que tinham que fazer alguma coisa ali. E, além disso, esse filme ele perde um pouco aquela vibe meio underground do primeiro. Sabe, porque o primeiro tinha essa coisa de Mark Webb, porque o primeiro filme é sobre a jornada do Peter. E ele tem seus erros, mas funciona porque, como é tudo tão dedicado no Peter, na origem do Peter, e o Andrew Garfield manda bem demais,
eles conseguem compensar os problemas. E aqui, esse filme é sobre 300 personagens ao mesmo tempo e um pouquinho sobre o Homem-Aranha. Então a melhor coisa do filme, que é o Andrew Garfield, apesar dele ter muitas cenas que dependem da atuação dele, a verdade é que pro personagem dele não importa tanto esse filme. Mas verdade seja dita, porque apesar disso tudo, dessa confusão da história, o Mark Webb dirige bem demais, principalmente nas cenas de ação. Em alguns momentos ele consegue dar uns diálogos muito verdadeiros pros personagens. Mas sabe, o filme tem tantas ideias que eles acham que são boas ideias, eles não aprofundam em nada essas ideias. Na minha opinião, o primeiro filme é superior. O primeiro filme tem essa vibe mais underground, ele tem as cenas de ação, do drama, que são muito boas. A carga dramática do primeiro filme, por causa da origem do filme, por causa das cenas do Tio Ben, são muito boas. O filme tem uma carga dramática perfeita. E nesse segundo filme meio que se perde a carga dramática, porque tem tantas coisas na história pra desenvolver e no final não dá pra fazer nada. E sem falar que tem o problema deles estragarem a origem do primeiro filme envolvendo o negócio do sangue do Peter Parker. O que eu prefiro solenemente ignorar completamente e fingir que nunca aconteceu. Como eu disse, eu acho que eles nem sequer perceberam esse erro aí do sangue, porque eles não pensaram direito, sabe? É a única explicação que tem na minha cabeça. Mas assim, ó, apesar de todas essas críticas envolvendo a história, eu consigo ver as qualidades desse filme. E depois de reassistir esse filme, eu tenho realmente minhas dúvidas se ele é o pior filme do Homem-Aranha. E é exatamente por isso que depois eu vou assistir o Longe de Casa pra tirar esse tira-teima. E depois a gente faz um novo vídeo pra ver se de fato esse é o pior filme do Homem-Aranha. Mas falando do espetacular Homem-Aranha 2, a história é ruim? Sim. Ela é confusa? Sim. Mas eu acho que no final do dia, apesar desses muitos problemas, eu consigo me divertir minimamente com esse filme. Principalmente a direção do Mark Webb, a fotografia e o Andrew Garfield como Homem-Aranha. As cenas de ação são maravilhosas, os efeitos são incríveis. Numa época hoje que todo filme de super-herói tem efeito ruim, pô, esse filme tem efeitos extraordinários, eu acho que a gente tem que valorizar isso também. As cenas de ação, o web swing, nunca mais teve um web swing do Homem-Aranha tão bom quanto esse. E é a verdade. Então assim, eu tenho várias coisas que esse filme acerta. E é por isso que eu tenho tanta raiva desse filme, porque ele tem cenas maravilhosas, ao mesmo tempo que ele tem cenas de arrancar os cabelos. E eu entendo completamente quem acha esse filme o pior filme do Homem-Aranha. Talvez até seja, mas eu não consigo odiá-lo tanto assim, justamente porque ele tem esses momentos que são muito bem colocados no início, no meio e no fim. É um apanhado de cenas boas com uma história muito ruim. Digamos assim, é um filme que tem o coração no lugar certo, mas o cérebro fica mandando fazer coisas totalmente irracionais. E o Peter Parker, o Andrew Garfield, né, ele passou por muitas coisas no filme. É um filme que exige muito da atuação dele, e eu acho que ele manda bem. É só que, infelizmente, o filme, apesar de ter tantas coisas envolvendo os personagens ao redor do Peter, eles não falam muito sobre o Peter, sabe? Então é por isso que eu digo que o filme deveria ter focado mais na Gwen e no Peter, porque eles são o coração do filme. Os atores estavam levando o filme praticamente. Mas assim, apesar de tudo isso, nada paga pra mim que o Andrew Garfield é o meu Homem-Aranha favorito. Porque eu só fico pensando que esse Homem-Aranha, com um roteiro maravilhoso, teria o melhor filme do Homem-Aranha. Infelizmente o roteiro não ajudou ele, mas eu acho que um dia eles podem revisitar essa franquia do espetacular Homem-Aranha e fazer um terceiro filme com um roteiro maravilhoso e quem sabe, o melhor filme do Homem-Aranha de todos os tempos, porque eu acho que o Andrew Garfield, ele tem o coração, a alma, o feeling, tudo pra ser o melhor Homem-Aranha, talvez no melhor filme do Homem-Aranha, sabe? Porque ele tá nesse filme, com esse roteiro, e ele ainda se destaca. Acho que isso mostra muito da qualidade dele como Homem-Aranha. É uma pena porque no final eu vejo o potencial que esse filme poderia alcançar, sabe? Porque ele tem essa vibe, esse estilo de Homem-Aranha que poderia resultar no melhor filme do Homem-Aranha caso eles tivessem se esforçado um pouquinho mais no roteiro. É realmente uma pena porque o Andrew Garfield é o meu Homem-Aranha favorito. E quando ele voltou no Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, eu fico feliz que as pessoas puderam valorizar um pouco mais o talento dele como Homem-Aranha. Um pouco de reconhecimento pra ele. Porque o espetacular Homem-Aranha 2, né, criou essa imagem de que ele é o pior Homem-Aranha. E não sei, eu não acho que ele seja, sabe? E eu até hoje vou continuar torcendo pra que esse filme um dia tenha uma continuação.
quem sabe um dia. Mas, gente, isso daqui é só minha opinião. Por favor, galera, comentem aqui embaixo. E se vocês querem agora o filme do Longe de Casa. Será que o Longe de Casa é o pior filme do Homem-Aranha? E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo da análise do espetacular Homem-Aranha 2. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.